Pergunta 303. Podem tornar-se, de futuro, simpáticos espíritos que presentemente não o são? Resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está na esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando a em que se acha um outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas, esteja submetido a permanecer estacionário. Aquela questão, né? Se a afinidade, a simpatia perfeita se dá no mesmo grau evolutivo, se esse que cresceu parar e esse crescer, eles voltam. Se eles são antipáticos, podem se tornar simpáticos. E sabemos também que na perfeição todos se tornarão simpáticos, porque não há diferença entre os puros. Aí sim haverá a verdadeira simpatia entre todos. É a verdadeira felicidade. É a felicidade dos bem-aventurados, espírito puro, onde não há nenhuma imperfeição, nenhuma infelicidade. Pergunta 303A. Pode deixar de ser simpático um a outro dois espíritos que agora o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Olha lá. Mas eles estão destinados, como é que pode? Não pode. Pode sim. Ele quer ficar estacionado, o outro vai subindo, vai subindo, vai subindo. Esse aqui, milênios aqui, só enrolando, e o outro vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai ter uma vaga lembrança de quem era o outro. Vai ter uma vaga lembrança. Essa é a questão. Então a doutrina espírita nos ensina isso. Kardec fez, olha quantas perguntas sobre o mesmo assunto. E mesmo assim os espíritas preferiram os espíritos de terceira ordem com os seus sistemas falíveis, cheios de contradição, sem lógica, apenas por base o apego emocional de um espírito a uma outra personalidade. Talvez aquela personalidade nem exista mais. É aquilo que a gente fala, ninguém pode ser fiel para sempre a outra pessoa. Olha aí a explicação. Por que que ninguém pode ser fiel para sempre a outra pessoa? Porque aquela pessoa em quem você jurou fidelidade não existe mais. Os valores dela mudaram, os conhecimentos dela mudaram, os sentimentos dela mudaram. Você não pode mais amar aquela pessoa. Ou aquela pessoa que você amou não existe mais. Então o que eu faço? Eu tenho que renovar. Agora eu tenho que passar a amar uma outra pessoa. A cada dia nós temos que buscar amar outras pessoas, que é a mesma individualidade, mas não é mais a mesma pessoa. Porque ela aprendeu, porque ela sofreu mais, porque ela refletiu mais, porque ela amou mais, porque ela aprendeu mais. Então os gostos dela vão mudando. Não é assim? O gosto que você tinha com 15 anos não é mais o mesmo gosto. Os amiguinhos que andavam com você para cima e para baixo, hoje não são mais os mesmos. Isso acontece, é o que ele está falando ali. Então, essa ideia de que elas estão destinadas, ela carece de lógica, carece de base. A afinidade ela vem pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelos gostos. Ora, se um progrediu muito ao ponto, por exemplo, né, eu usei aqui a metáfora aqui do estádio, né? Eles iam para lá arrumar uma briga aqui, não sei o que, mas agora a pessoa não quer saber nem de repente nem de ver mais a disputa, acha pueril, por exemplo, uma disputa esportiva. O que unia elas? Aquele objetivo morreu. Então é o que o Espírito está falando ali. Claro que ele está falando de uma questão muito mais ampla, mas que a gente tem que entender, às vezes a metáfora ajuda. Mas é para entender que a ligação depende desse ajuste entre os gostos, entre o grau evolutivo,
os sentimentos, os desejos, o objetivo, tudo isso, quanto mais ligar, mais em comum, mais afinidade. E Kardec vai fazer um comentário, presta atenção no comentário de Kardec. Veja que quantas perguntas sobre o mesmo tema. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Mas o espírito disse que existe, que é uma necessidade, mas ele é um espírito de terceira ordem. A doutrina espírita foi codificada por espíritos superiores. Ah, mas a instituição tal, na dividida, ela fica com o espírito tal e ela que arca com as consequências. Eles vão desencarnar e aí vão fazer a sua revisão. Eles que façam suas revisões. Se enganaram, se agora estão nas assembleias com as pessoas aplaudindo, andando de carro de luxo, com hospedagem, etc. Tudo bem, é um direito que eles escolheram. Agora, a verdade continua sendo: não se pode tomar ao pé da letra. Não pertence de certo à ordem mais elevada, os espíritos que empregam. Estou falando? Ah, Jorge, você disse que fulano de tal, que é um venerando, que é um espírito de terceira ordem. Olha o que Kardec fala ali. Quem usa essa linguagem não são da ordem mais elevada, não são espíritos bons, são espíritos de terceira ordem. Sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias. Mas ele escreve tão bem, ele falou sobre isso, sobre a história da humanidade, sobre Jesus, né? Ele é um bom escritor. E bom escritor de terceira ordem tem muitos. Significa o quê? Que ele é um bom escritor. Escreve bem? É um bom escritor. Agora, que seus conhecimentos sobre o mundo espírita é outra. Ah, mas falando de tal, ele fala tão bem do mundo espiritual inferior na qual ele pertence. E tomou efeito pela causa, já tratamos sobre isso. Quem fala de alma gêmea é espírito de terceira ordem. Kardec está aqui com São Luís, com Erasto, com Paulo de Tarso, com Santo Agostinho, com João Evangelista, com Swedenborg, com o espírito de verdade. Mas você quer ficar com outro autor, não tem problema, um direito. Nós discutimos ideias, não pessoas. Kardec continua: hão podido exprimir seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia que existem espíritos criados um para o outro e que deverão fatalmente reunir-se um dia na eternidade, depois de haver estado separado um tempo mais ou menos longo. Não se deve, não é doutrina, isso é antidoutrinário. É Kardec que está dizendo aqui, isso é antidoutrinário, esses espíritos são inferiores. Ah, eles escrevem bem, mas são inferiores. E quem estuda a doutrina espírita já sabe, argumento não faltou. Agora, claro que gosto é gosto. Se você quiser tomar banho de ervas, sal grosso, é um direito. Mas se você quiser estudar o desenvolvimento moral, o exercício da vontade, do pensamento, também pode. A lei de adoração prevê que cada um quer chamar Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo, quer tratar Jesus como Deus, tudo bem. A doutrina espírita, para a doutrina espírita, Jesus é o espírito mais perfeito que encarnou na Terra. O espírito mais perfeito, mas é espírito, não é Deus. Comentando os comentários dos comentadores do além. Outro comentarista: a teoria das metades eternas é realmente uma figura passageira. Olha como é que é necessário, existe sim, agora é uma figura passageira, que perde sua razão de ser com o passar do tempo. Percebe?
a contradição. Ele fala que é necessário, é fatal, mas perde sua razão de ser com o passar do tempo. E as mudanças de caráter diante das circunstâncias que estão ligados pelo laço da simpatia. Quando ele está comentando aqui, ele mesmo se contradiz no que ele diz lá. Mas por quê? As pessoas não fazem leitura crítica, as pessoas só leem. Ele está contradizendo o que ele disse na pergunta anterior.